Olá pessoal, tudo bem? Olha só, esse conteúdo é muito importante para você que é pensionista, certo? Que recebe a pensão por morte. E também para nós, porque hoje, não somos aposentados e nem somos pensionistas, mas amanhã seremos aposentados ou pensionistas, certo? Olha só. A turma recursal do Juizado Especial Federal da Justiça Federal em Sergipe, JFSE, declarou por unanimidade a inconstitucionalidade incidental das alterações estabelecidas pela emenda constitucional, certo? A número 103/2019, no regramento da pensão por morte, onde foi modificado os valores que os pensionistas recebem depois aí de novembro de 2019, certo? Que antes seria o salário de 100% e após a reforma da Previdência pode diminuir até 40% do valor de um salário de um pensionista, certo? Então, é um conteúdo muito importante que vocês devem assistir completo, certo? E com isso, nasce mais a esperança da PEC dos pensionistas, que o autor é o professor Walter Rodrigues Júnior, do canal Fênix de Informação. E esse projeto, a PEC dos pensionistas, se encontra hoje na mão do senador Everton Rocha, do PDT, certo? Mas vejam aí o que o professor explica, certo? Sobre essa situação da inconstitucionalidade aí das informações que traz sobre o que aconteceu com a emenda constitucional, sobre a reforma da Previdência, a emenda 103, daí do dia 13 de novembro de 2019. Veja completo e depois deixe o seu comentário, a sua opinião. Olá amigos, sejam todos muito bem-vindos. Em novembro de 2019 foi promulgada a Emenda Constitucional 113, oriunda da PEC número 6, mais conhecida como Reforma da Previdência Social. E os mais atingidos desta reforma, no nosso ponto de vista, foram os pensionistas do INSS. Pensões por morte hoje não são pagas integralmente como antes de novembro de 2019. É tanto que, desde novembro de 2019, quando foi promulgada a Emenda Constitucional 103, nós sempre dissemos que esta medida era inconstitucional. Para nós, não poderia tirar, o governo federal não poderia tirar ou não pode tirar 40% desta pensão. Familiares que solicitaram a pensão por morte antes de novembro de 2019 ainda conseguiram receber a pensão 100% do que o cidadão em vida recebia do benefício. Após novembro, ou seja, após a reforma da Previdência Social, apenas 60% se ficar apenas um dependente e mais 10% por dependente que fica. Para receber 100%, seriam necessários 4 pessoas. Então, pessoal, esta semana, como vocês podem ver aqui no VS Previdenciário, turma recursal da JFSE, Justiça Federal de Sergipe, declara inconstitucionalidade da Emenda Constitucional 103/2019 em pensão por morte. É tudo o que nós estamos falando aqui desde novembro de 2019.
É tanto que eu sou o autor da PEC dos pensionistas, que está nas mãos do senador Everton Rocha, do PDT, no Senado Federal. Nesta PEC, nós estamos propondo que os valores sejam pagos integrais e não 60%. Porém, a Justiça de Sergipe já declarou inconstitucionalidade na emenda constitucional 103. O que me admira é que só depois de mais de ano é que a Justiça viu isso. Antes tarde do que nunca. Como vocês podem ver, Poder Judiciário, Justiça Federal de Segunda Instância, Seção Judiciária de Sergipe. Voto. O nome do cidadão aqui recorreu contra a sentença que julgou improcedente seu pedido de concessão de pensão por morte, em razão de não ter sido reconhecida a qualidade de dependente com o falecido na condição de companheira. Vamos descer mais um pouco, que é o que nos interessa. Aqui, 3, renda mensal de benefício. Prestem bem atenção. Como o óbito ocorreu em 19 de janeiro de 2020, quando já estava vigente a emenda constitucional EC número 103/19, ela deveria reger a pensão por morte aqui deferida, não fosse ela inconstitucional por violação do princípio da proibição do retrocesso, que garante a manutenção do patamar de proteção social já atingido pela legislação infraconstitucional, reguladora dos direitos assegurados pela Constituição Federal de 1988. Se a ordem social tem como objetivo o bem-estar e a justiça sociais, artigo 194 da Constituição Federal de 1988, e se a legislação previdenciária desde há muito tempo garantiu a proteção especial da família, artigo 226 da Constituição Federal de 1988, via concessão de pensão pela morte daquele que lhe provê a sobrevivência, a legislação posterior, ainda que uma emenda constitucional, poderia suprimir tal garantia ou reduzi-la, como fez a emenda constitucional número 103/2019. Ficou bem claro quando diz que não poderia suprimir tal garantia ou reduzir, como foi reduzida a pensão por morte, com a emenda constitucional número 103/2019. Vamos descer mais um pouco. Então aqui está o que nos interessa e muito. Vejam aqui. Assim como as disposições da emenda constitucional número 103/2019 sobre pensão por morte são inconstitucionais, permanecem vigentes as anteriores. No caso, a renda mensal inicial, RMI, da pensão por morte devida à autora deve observar o artigo 75 da Lei 8.213/91. Abro aspas. O valor mensal da pensão por morte será de 100% do valor da aposentadoria que o segurado recebia ou daquela a que teria direito se estivesse aposentado por invalidez na data de seu falecimento. Fecho aspas. No caso, o falecido instituidor recebia o auxílio-doença quando morreu. Anexo número 13, página 7. E por isso, a renda da pensão deverá ser de
100% da RMB daquele benefício, pois ele não foi intercalado com períodos de contribuição. E para finalizar, aqui tem. Por último, a pensão deve ser implantada na modalidade vitalícia, sem data de cessação de benefício, DCB, pois a autora contava mais de 69 anos de idade na data do óbito, anexo número 8. E por isso incise no caso o artigo 77, parágrafo 2º, inciso 5º, a linha C, item número 6, da Lei 8.213/91, sem qualquer necessidade de consideração sobre a constitucionalidade ou não das alterações introduzidas no RGPS, Regime Geral da Previdência Social, via medidas provisórias. Então aí está, pessoal, é tudo que nós desejávamos, que a Justiça considerasse inconstitucional. Partiu da Justiça do Estado do Sergipe. Se o juiz deu para uma pessoa, terá que dar para todos. Criou-se jurisprudência. É claro que sabemos que o INSS vai recorrer até para o STF. A PEC, proposta de emenda à Constituição, a de número 6, que deu origem à emenda constitucional 103, foi promulgada pelo Congresso Nacional. Ela não é sancionada pelo presidente da República. Agora a Justiça está vendo, pelo menos parte da Justiça deste país, está vendo que é inconstitucional. Foi a melhor notícia que eu já recebi nos últimos dias. A melhor notícia deste ano, com certeza. Mesmo sabendo que o INSS vai levar para tribunais superiores. Com certeza. Porque se tudo isso for resolvido em favor dos segurados, o INSS tem que pagar todos os atrasados para todas as pensões por morte desde o dia 13 de novembro de 2019, quando a emenda constitucional 103 foi promulgada. Se tudo isso vingar, e se Deus quiser, vai vingar, vai ser aprovado, o INSS terá que pagar a todas viúvas e viúvos deste país. Os atrasados desde 13 de novembro de 2019. E não há nada mais justo do que isso. Deve pagar mesmo, e com juros e correção monetária. Eu sou o autor da PEC dos pensionistas. Tomara que nem precise esta PEC de minha autoria ser votada no Congresso Nacional. Se a Justiça declarar inconstitucionalidade nas pensões por morte depois da reforma da Previdência Social, está ótimo. Não precisaremos lutar no Congresso Nacional. Repetindo, essa foi uma das melhores notícias que nós já recebemos nos últimos tempos. Vejam que o trabalhador de hoje é o aposentado de amanhã e possivelmente o pensionista. E nós não aceitamos, depois de uma vida toda trabalhando, deixar para a família apenas pedaço da nossa aposentadoria. Nós queremos deixar 100% do que trabalhamos, do que lutamos para entregar à autarquia INSS. Então aí está, pessoal. É uma ótima notícia. Tomara que tudo se resolva. Certeza absoluta, o INSS vai recorrer para instâncias superiores. Mas nós vamos entrar na briga, porque agora temos parte da justiça brasileira ao nosso favor, ao nosso lado.
mas eu vou deixar o link do jfse.jus.br na descrição do vídeo. Hoje é domingo, 16 de maio de 2021. Muito obrigado a todos.